Será que você é uma pessoa limitada ou você só ainda não desenvolveu a sua autoestima intelectual? Nós mulheres, a gente cresceu aprendendo e ouvindo que a nossa autoestima sempre estaria ligada à nossa estética. Então a gente escuta todo mundo falando, né? Ah, é porque eu tenho boa autoestima, baixa autoestima, e sempre, ou na maioria das vezes, isso tá ligado a como eu me vejo fisicamente. E de fato, a autoestima física, a autoestima estética, ela é importante. Ela abre portas, ela faz com que a gente se sinta mais à vontade em alguns ambientes, que a gente tenha muitas vezes mais vontade de sair, de se conectar com as pessoas. Só que uma coisa que eu aprendi na minha jornada profissional é que muitas pessoas têm um problema de baixa autoestima intelectual e não sabem nomear isso. Para quem não me conhece, meu nome é Wisma, eu tenho uma agência de marketing e uma agência de viagens e eu trabalho desde 2017 com carreiras femininas, já tendo mentorado mais de 6.000 mulheres individualmente em suas carreiras. E eu criei esse canal no YouTube para justamente ter essas trocas de uma maneira mais aprofundada com vocês e para que seja um novo canal para a gente se conectar. Nesse processo, mentorando mulheres que, por vezes, têm possibilidades de carreiras maravilhosas, mas não conseguiam progredir nas suas profissões, quando eu perguntava para elas por que elas não foram em determinada reunião, por que elas não levantaram e deram opinião, por que elas não apresentaram o projeto que elas criaram, muitas vezes o que eu escutei dessas mulheres é que elas não saberiam o que falar, que a pergunta que elas iriam fazer talvez não fosse relevante, que aquela outra pessoa do outro lado da mesa era uma pessoa muito melhor, muito maior do que ela, e que aí ela talvez se sentiria desconfortável ali naquela relação. E como eu gosto de estudar o comportamento humano e como a gente age para as coisas, eu comecei a avaliar esses comportamentos em cada uma das minhas mentorandas. E entender por que uma mulher, às vezes, muito bonita, com boas relações, com dinheiro, se sentia inferiorizada em determinadas mesas que sentava. Por que às vezes uma mulher que não tão bonita, sem muito recurso financeiro, chegava numa reunião e arrasava. E colocava suas ideias e conseguia vender uma ideia, um projeto. E eu comecei a comparar essas mulheres e entender o que fazia com que uma delas conseguisse performar bem nesses ambientes e outras não. Lembrando que quando você vai, você consegue, né, se expor no mundo e você consegue falar suas opiniões e assumir o seu protagonismo, invariavelmente as coisas acabam acontecendo mais para você. Então você acaba sendo mais exposta a oportunidades, você tende a conquistar novas posições, você tende a ter um progresso mais visível. E qual foi a conclusão que eu cheguei? Que quando a gente estuda a autoestima e quando a gente fala de autoestima, que nada mais é como eu me enxergo para a vida, é incorreto dizer que a única forma que a gente tem de se estimar é através da nossa estética. Mas existem outros diversos aspectos que a gente também tem que olhar, e isso tudo faz parte de um estudo muito profundo que eu tenho feito desde então. E um desses aspectos é justamente a autoestima intelectual, que se baseia em como eu me enxergo intelectualmente. A parte boa, gente, é que de todas as autoestimas possíveis, essa é a mais fácil da gente mudar, porque não requer nada além do nosso esforço pessoal em aprender coisas novas, em estudar, em não parar no tempo. Infelizmente, um outro padrão que acontece com nós mulheres, em especial após a maternidade, é uma estagnação no tempo. Então, a mulher fica envolta ali das questões familiares, das rotinas com as crianças, do trabalho. Eu sei que são múltiplos papéis, muitos pratinhos para serem equilibrados, mas o que acaba acontecendo? Essa mulher acaba parando no tempo. E aí, passam-se anos, ela volta para o mundo corporativo, ou às vezes ela já está no mundo corporativo, mas ela volta, né, às suas atividades, muitas vezes sai em novos grupos de amigos, tá em novos ambientes, e ela percebe que ela ficou para trás. E aí, o que acontece quando essa mulher percebe que ela ficou para trás? Ela vê que ela tem um mundo para correr, que o mundo mudou, que a tecnologia mudou, que ela já está obsoleta ali no que ela anteriormente sabia fazer. E isso vai minando essa autoestima dela. Então, ela entra numa discussão, ela já não sabe do que está sendo falado, ela já começa a se sentir mal por isso, ela já começa a achar que ela é incapaz de fazer parte daquele projeto ou daquela circunstância. E aí ela vai se afastando, e isso vai minando esse lugar. Se eu puder dar uma dica para todas vocês, principalmente para quem está aí na faixa dos 30 anos e está pensando em constituir família, pensando olhar para sua carreira de uma forma mais estratégica, é não abram mão do processo de intelectualização e formação de letramento de vocês. E para isso, gente, precisa sair da internet.
precisa parar de ficar ouvindo opinião de gente rasa. Precisa ler, precisa voltar ao básico. Comprem livros que não sejam só de autoajuda. Leiam pessoas diferentes. Escutem opiniões de pessoas diferentes. Escutem podcasts de pessoas interessantes. Se conectem com pessoas interessantes e continuem movimentando a cabeça de vocês de uma maneira contínua. Isso é muito importante, em especial para as mulheres, no mundo corporativo e nos ambientes de trabalho do jeito que a gente vive hoje. O mundo tem mudado muito rápido. É muito difícil acompanhar tudo isso, é muito exaustivo acompanhar tudo isso. Mas a verdade é que, se você não se adapta, você fica para trás. E o que eu tenho visto cada vez mais, em todas as mentorias que eu faço, são mulheres ficando para trás, porque elas estagnaram, porque elas pararam no tempo e porque elas deixaram de fazer algo que é de suma importância, que é se manter atualizada. E não se manter atualizada com um grupo de WhatsApp, com uma notícia ali superficial sobre algo, mas sim de uma maneira mais profunda. Isso mantém a autoestima dela intelectual em alta, isso faz com que ela seja relevante. Isso faz com que as pessoas queiram ouvir as opiniões dela. E aí, me conta você. Você já se sentiu intelectualmente com baixa autoestima? E se sim, o que você fez para mudar? Comenta aqui e vamos ajudar outras mulheres a chegarem lá. Até o próximo vídeo.